Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Congresso, tá? Que deu um tiro no pé nesse momento, né? Lembra daquele acordo que havia com o Colégio de Líderes e coisa e tal para pautar a anistia, pautar o fim do foro privilegiado e coisa e tal? O Hugo Mota pisou em cima disso tudo e conseguiu convencer o líder do PSD. O PSD acabou voltando atrás e decidindo desembarcar desse acordo, o que é uma coisa terrível para o PSD, né? Não sei se vocês sabem, mas lá em Brasília se valoriza muito esse negócio de você fazer um acordo e o acordo ser cumprido. O fato do pessoal do PSD ter voltado atrás e abriu mão desse acordo, isso significa que o PSD vai sofrer pra caramba politicamente nas próximas eleições. O fato é que a Câmara adiou a votação da anistia e do foro privilegiado. Porém, o PL já retomou a obstrução contra o adiamento do foro privilegiado e da anistia, ou seja, teremos mais obstrução na Câmara. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Noviça Rebelde, Colegial Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês lembram, alguns dias atrás a oposição iniciou uma obstrução na Câmara, e uma obstrução e uma ocupação. São duas coisas diferentes. A obstrução é você impedir votações na Câmara. A ocupação é você efetivamente, fisicamente ocupar a mesa diretora. Ambas as coisas já foram feitas pela esquerda no Brasil várias vezes na história, né? Ocupação da mesa, normal. Tem pelo menos 3 situações recentes que aconteceram da esquerda ocupar a mesa e dizer que não vai votar nada e não sei o que lá. Mas o pessoal está chateadíssimo. Por quê? Porque estão preocupados, porque as manifestações de domingo foram muito grandes, o pessoal está vendo uma pressão muito grande contra o Alexandre de Moraes, estão desesperados, sabem que se essa pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil der certo e o Bolsonaro for candidato em 2026, ele vai ganhar, e isso vai deixar o pessoal aqui muito chateado, o pessoal da esquerda muito chateado. Então, fizeram uma operação muito grande para impedir que a Câmara voltasse à anistia e votasse qualquer coisa nesse sentido. Porque a anistia, nesse momento, lembra, o STF, ele pode revogar a anistia, sempre pôde revogar a anistia. A questão é que o STF, nesse momento, está fraco. Os juízes do STF estão com medo de votar coisas contra o Bolsonaro porque sabem que podem entrar na Lei Magnitsky. O resultado disso é que se o Congresso votar a anistia vai ficar, meu amigo, não vai ter esse negócio não, né? Bom, é possível que o Lula vete a anistia, né? Ele não sancione a anistia, mas aí é muito fácil o Congresso depois derrubar esse veto e o STF não teria força para manter, para anular essa coisa toda, então acabaria passando essa anistia, né? Seria uma alternativa muito boa nesse momento para resolver todos esses problemas, não só os problemas políticos, os problemas que certamente nós estamos sentindo desse processo judicial absurdo contra o Bolsonaro e contra milhares de pessoas lá do 8 de janeiro, mas também para negociar as tarifas com Trump e conseguir resolver todas essas coisas, né? Só que aí, ou seja, os jornais principalmente, e o pessoal do governo e coisa e tal, que não pode, porque o Mota não pode votar e não sei o que lá. Enfim, houve o acordo com as lideranças para que fosse votada a anistia, agora o Hugo Mota está dizendo que, não só o Hugo Mota, as lideranças também se encontraram hoje e decidiram que não vão votar a anistia nem o foro privilegiado. Um chute no saco, um tiro no pé. É isso que está acontecendo, porque no final das contas é o que eu falo para vocês. Existe um motivo pelo qual lá em Brasília a palavra tem peso, porque em política tudo é acordo. Se tu começa a fazer acordo e não cumpre o acordo que você faz, você rapidamente vira um ator político irrelevante, porque quem é que vai fazer política com você? Quem é que vai fazer acordo com você? É preciso honrar os acordos, por mais que você não goste deles depois, por mais que você tenha oferecido alguma coisa que depois você se arrependeu, se você fez o acordo, você encara o acordo e segue adiante, né? Aqui, ó, sem maioria, bolsonarista sofre derrota na pauta da Câmara. Ou seja, o que aconteceu? O PSD, particularmente, virou a casaca. Lembra que quando teve a manifestação do Bolsonaro, né, no domingo, dia 3, e depois a prisão do Bolsonaro, o PSD ficou do lado da direita. Não porque vamos votar anistia e não sei o que lá, e vamos acabar com esse negócio e não sei o que lá, mas o PSD voltou atrás, o Kassab voltou atrás. É muito triste esse tipo de coisa. Só mostra aquilo que a gente já sabia, que o Kassab não
não é uma pessoa confiável, é uma pessoa que é puramente fisiológica, tá para onde for o interesse maior dele, né? Aqui, ó, sem acordo, fim do foro e imposto de renda ficam fora da pauta da Câmara. Na verdade, não entrou nada na pauta da Câmara. A verdade é essa, o PL retomou a obstrução e como o PL é a maior legenda da Câmara, muito provavelmente vai ficar obstruída a votação na Câmara, não vai ter votação nenhuma. Já tem um monte de gente apelando para a tal da lei Felca. Não porque a oposição não quer votar uma lei Felca para proteger as crianças. Olha só, ninguém está nem aí, porque todo mundo sabe que essa lei não vai fazer diferença nenhuma no final das contas em termos de proteger criança, e é só uma tentativa do governo de derrubar a obstrução da oposição. Eu espero que a oposição seja inteligente, não caia nessa lorota, né? Houve um tempo atrás que a oposição declarou obstrução, aí inventaram que temos que votar um projeto de reciprocidade, não sei o que lá, e a oposição, não, então vamos votar um projeto de reciprocidade. No que votou um projeto, acabou a obstrução. Então se votarem esse projeto da lei Felca e coisa e tal, acabou a obstrução, não vai ter mais obstrução. Eu sinceramente espero que a oposição consiga manter isso, não sei qual vai ser o resultado no final das contas, né? Então esse é o problema. O fato é que o PL retomou a obstrução, o Partido Liberal, o Partido do Bolsonaro, espero que seja mantida, vamos ver se isso vai dar certo aqui para frente. E, por outro lado, os governistas estão tentando aprovar um monte de coisa, a lei do imposto de renda e coisa e tal, nada disso ficou na pauta, mas não se sabe exatamente qual vai ser a pauta daqui para frente, né? A oposição irá formar uma força-tarefa para apresentar um dossiê contra Moraes a embaixadores. Então a oposição está focada também em defender a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, o que é sim uma pauta muito importante. Como eu falei para vocês, a Lei Magnitsky não é uma coisa simplesinha, não é uma coisa trivial. Então é importante embasar as decisões americanas, não só com as informações sobre Alexandre de Moraes, mas também sobre os outros ministros, inclusive os chefes da Câmara e do Senado, né? Então vamos ver o que vai acontecer agora. A grande traição que aconteceu foi o PSD. O PSD voltou atrás. O Kassab chamou os deputados dele lá, puxou a orelha dos deputados dele, não temos que votar, não sei o que lá, não podemos fazer obstrução e vamos voltar atrás desse negócio da anistia, o que é uma tremenda sacanagem. Como a gente falou, acordos se cumprem, por mais que sejam acordos que o pessoal não goste, né? E isso não vai resolver problema nenhum, porque a pressão sobre o STF continua muito grande, a pressão da população brasileira continua muito grande, vai ter mais manifestação no 7 de setembro, então não tem muito que o governo vai ganhar com essa história aí no final das contas, só tende a perder com esse tipo de coisa. De qualquer forma, o senhor Hugo Motta mostrou mais uma vez que merece o impeachment da Câmara. Vamos ver se sai isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.